Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como eu estudo para as provas. Uma coisa que já me ajuda demais é fazer o meu caderno como um resumo mesmo. Então, eu não costumo anotar tudo que está nos slides. Eu já vou anotando de uma forma em que eu compreenda a matéria, em que fique fácil, às vezes falas também do professor. E isso me ajuda a rever o caderno como um resumo daquilo que foi passado. Então, e eu também não anoto coisas que eu não entendo. Se eu não entendo, eu pesquiso e tento colocar de uma forma que eu vou entender depois. Porque às vezes a gente anota tudo e depois a gente nem sabe o que a gente colocou ou não tem a referência daquilo. Então, uma forma de estudar para as provas é ir estudando durante as aulas, é ir fazendo esse resumo durante o processo. E aí depois você só relê aquilo que você já tem como um aprendizado para você. Aqui, na matéria de métodos projetivos, essa prova, na verdade, eu já tive ontem e eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse resumo. A prova que eu tenho hoje é sobre o desenvolvimento do adolescente. E é isso, então eu vou mostrar aqui um pouquinho. Então eu coloquei aqui algumas referências, inclusive acho que no vídeo que eu mostrei um pouquinho da minha rotina, eu tinha mostrado um pouco dessa matéria sobre métodos projetivos. E aqui a gente começa falando sobre demanda, queixa, sobre avaliação psicológica, que foi um pouco da nossa revisão da matéria anterior que a gente teve a essa com a mesma professora. Coloquei aqui uma referência, a gente fez uma atividade também em sala. Aqui a definição de métodos projetivos. O procedimento da avaliação psicológica, que foi inclusive algo que caiu na prova. E aqui, ó, uma coisa que me ajuda também é que quando o professor já sinaliza e caiu realmente uma questão muito parecida com esse conteúdo, eu já coloco. Quando o professor fala que vai cair, eu já coloco, já faço uma anotação, porque a gente acaba não lembrando depois. Então, anotar muito do que o professor fala em aula também pode ajudar demais. E caiu uma questão sobre essa tabela aqui. Então, a gente falou sobre as etapas do desenvolvimento e de que forma isso pode impactar na avaliação psicológica, e aqui é específico sobre a criança. Então, quais aspectos podem impactar? Então, o nível de desenvolvimento, alterações no desenvolvimento, atenção, memória, aspectos disfuncionais na família, no contexto familiar ou no contexto escolar, tudo que pode impactar o desenvolvimento dessa criança. A entrevista, né, as competências do entrevistador, então estar presente durante, por exemplo, a aplicação de um teste psicológico, e aqui mais específico sobre os métodos projetivos, e aí aqui a gente finaliza com o HTP, que foi o teste que a gente aplicou em sala de aula e caiu também na prova questões sobre ele. Então, eu já faço com que ao longo das próprias aulas eu consiga anotar tudo de uma maneira que faça sentido para mim. Eu gosto de grifar também, e aí você pode fazer da melhor forma que funciona para você, mas com certeza essas anotações fazem toda a diferença. Essa é a prova que eu vou ter hoje de Psicologia do Desenvolvimento, então eu vou grifar algumas informações principais aqui que eu anotei durante as aulas, mas é uma matéria mais tranquila, não tão técnica como, por exemplo, a matéria de Psicopatologia Geral que eu vou mostrar para vocês. A matéria de Psicopatologia Geral é uma matéria que demanda muito estudo, porque a gente teve bastante uso do DSM e vai cair sobre depressão e ansiedade. Então, a gente precisa entender e aprofundar o estudo sobre esses dois transtornos. Aqui no canal, eu já fiz um vídeo sobre o DSM, sobre a importância dele, sobre o que envolve, né, esse manual para o psicólogo e para os estudantes, né, que estão aprofundando esse estudo sobre os transtornos mentais. Quem quiser, que ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Vale muito a pena assistir. Foi um dos melhores investimentos assim, de livros que eu fiz agora durante a faculdade. Então, eu vou usar muito o DSM para estudar essa matéria. É uma matéria que eu já comecei a estudar. Eu já estou relendo aqui todas as anotações. Eu coloquei alguns slides aqui como referência, mas é uma matéria que demanda o estudo também pelo DSM, para aprofundar. Então aqui, ó, os transtornos ansiosos e também depressão. Então é isso, essa matéria eu vou ter segunda, então eu vou conseguir estudar tanto essa semana como revisar no final de semana, então vai ter bastante tempo, porque é uma matéria que demanda realmente mais estudo por trás. E eu acho que é isso, a gente sabe quais matérias a gente precisa realmente não só revisar aquilo que foi dado, mas aprofundar o estudo. Então, é importante que a gente perceba isso e coloque como prioridade e vá entendendo a melhor forma
Como a gente aprende? Eu gosto muito de fazer anotações, de grifar, de utilizar livros como referência. Quando é algo muito técnico, que eu tenho mais dificuldade, eu inclusive olho no YouTube se tem alguma aula sobre isso, para entender, né, de uma maneira mais profunda. Mas é mais ou menos assim que eu estudo. Então, para mim, o estudo é realmente um processo que acontece desde a aula mesmo, desde as minhas anotações em aula, até esse momento de revisão das matérias, dos cadernos, dos slides e aprofundamento com livros também. E é isso, se tiverem qualquer dúvida, podem comentar abaixo. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma vocês. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, conteúdos que vocês queiram ver aqui no canal, podem comentar também. E até o próximo vídeo.